Olá, muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Síntegra pela oportunidade de mais esse webinar. Hoje nós vamos falar sobre ligamento cruzado anterior. Vou contar com a presença aqui de três grandes amigos, Dr. Carlos Franciosi, o Kaká, da Escola Paulista de São Paulo, que vai falar sobre LCA anatômico in out, de dentro para fora. Dr. Camilo Elito, da USP São Paulo, que vai falar sobre o ligamento anterolateral, por que fazer, quando e como. Dr. André Kuhn, de Passo Fundo, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, que vai falar os critérios de retorno ao esporte pós-LCA. Então, boa noite aos três. Vamos lá, eu vou começar falando do LCA anatômico out-in, de fora para dentro. Então, quando a gente fala hoje em reconstrução anatômica, o que a gente busca? Uma localização correta do enxerto, para que possa reproduzir uma biomecânica normal e uma propriocepção, colágeno e vascularização semelhante ao LCA normal, ou seja, a parte biológica. Então, o primeiro passo para isso é colocar o ligamento no lugar certo. A gente colocando no lugar certo, nós vamos nos aproximar de uma biomecânica normal. Esse não é um conceito tão novo. Em 1917, Ray Groves já fazia uma reconstrução parecida do que a gente busca hoje. Em 1923 continuava assim. E nos anos 80, com o advento da artroscopia, isso mudou. Muitos cirurgiões começaram a fazer uma reconstrução isométrica, ou seja, mudou de lugar ali a posição do túnel e saiu de uma anatomia normal. Para quem não assistiu, eu recomendo assistir esse vídeo do James Smith no VUMED. Ele é muito interessante, ele conta a história do posicionamento do LCA. Vale a pena para quem quer se interessar mais sobre o assunto. Então, o primeiro passo para isso, a gente tem que falar de anatomia. Nós não podemos usar o relógio para localizar o LCA. Primeiro, porque é difícil a gente localizar o equador, e segundo, porque ele não dá noção de profundidade. Então, nós devemos usar o posicionamento anatômico, ele é universal, sabendo que o LCA está mais posterior, a gente pode falar distal, proximal, fica mais fácil de localizar. Quando a gente fala em anatomia hoje, todo mundo pensa no Mismigelski, um polonês que fez essas dissecções, mostrando que o LCA ele é achatado e ele é inserido totalmente na face axial do côndilo lateral. Mas se a gente voltar um pouco nos anos, há uns 20 anos, Chambard fez uma dissecção, que as fotos são muito parecidas, já mostrava isso, que é o LCA achatado, localizado totalmente na face axial do côndilo lateral e um pouco mais anterior à cartilagem, porque daquela inserção dele, que hoje a gente chama de fibras diretas até a cartilagem, tem as fibras indiretas, que é uma expansão em fan-like, onde tem menos tração. Então, você pode ver que, já vi isso daí, nós vamos entendendo cada vez mais como funciona essa anatomia e a complexidade do LCA. O que também ele falava é que essa inserção do LCA é numa região que é chamada crista do residente, ou crista intercondilar lateral, que é uma continuidade da cortical posterior do fêmur. Alguns autores dividem esse LCA funcionalmente em duas bandas e outros autores anatomicamente em duas bandas. Só que o LCA ele funciona de uma forma complexa, ele não é isométrico. Quando tem a flexão do joelho, ele gira em torno dele mesmo, então toda a região dele tem um comportamento diferente na flexo-extensão. E o que a gente sabe é que a banda mais próxima da isometria é a banda anteromedial, mas nenhuma parte do LCA é isométrico. E a sua inserção no fêmur é complexa. O Ferretti escreveu, além da crista intercondilar lateral, uma outra crista, que é a crista bifurcada, que divide essa inserção das duas bandas no LCA, que está presente praticamente em todos os casos, mas não é sempre que a gente tem essa visão. Então, que a gente sabe que essa seria toda a região do footprint do LCA. Então, no começo dos anos 2000, para tentar preencher esse footprint, foi muito difundida a dupla banda. Ela não se mostrou vantajosa nos resultados e teve algumas complicações. Então, hoje, muito se discute se nós devemos fazer esse túnel na região central das duas bandas, um pouco mais anteromedial, um pouco mais proximal. Na verdade, todos esses posicionamentos podem ser ditos LCA anatômico, portanto, todos eles estão dentro do footprint do LCA. Então, o que a gente tem hoje para se basear nesse posicionamento? Steve Hall, em 2016, ele tentou juntar alguns conceitos do LCA, onde que era mais próximo da isometria, onde era mais excêntrico, onde tinha menos tensão, pegar um pouco de fibra indireta, direta, juntando tudo isso daí, ele achou o posicionamento ideal, que ele chama, que é um pouco de cada estrutura dessa do LCA, e esse posicionamento nada mais é do que o posicionamento da banda anteromedial. E agora não dá para deixar de novo de citar o Chambard, que há 40 anos, nos anos 80, ele já falava que o LCA tinha uma não isometria favorável. Ele já falava que a única maneira de você reproduzir a biomecânica parecida com o LCA normal era fazendo a banda anteromedial. Pode ver que um conceito de 40 anos, de novo, Steve Hall, de uma forma diferente, chegou nesse conceito.
Esse trabalho muito interessante, 2013, do Fred Fu, lá de Pittsburgh, ele fez a reconstrução em cadáver no meio das duas bandas, da banda anteromedial no fêmur e na tíbia, posterolateral e transtibial. E de todas, a que mais se assemelhou biomecanicamente com a LCA normal foi a banda anteromedial no fêmur e na tíbia, que é a banda que a gente procura reconstruir atualmente. Nessa conversa informal com o Oshii, é uma referência lá de LCA no Japão, ele falou um conceito interessante, que quando o LCA fica em tensão após reconstruir o enxerto, a tendência dele é mais distal, igual nós estamos vendo aqui. Então, quando a gente coloca na banda anteromedial, a tendência das fibras já é se deslocar para a região mais central do footprint. Então, se a gente colocar muito na região central, a tendência é ir mais para a posta lateral. Então, por isso que a nossa opção ainda é anteromedial no fêmur e na tíbia. E como é que a gente faz essa reconstrução que foi descrita pelo Chambá? O paciente fica com a perna em 90 graus o tempo inteiro sobre a perna, sobre a mesa, a gente não precisa fazer hiperflexão nem assistente segurar. A gente entra com esse guia, que é uma derivação do guia do Chambá, ele entra pelo portal anteromedial, vai se prender na parte mais proximal do côndilo lateral, e aí nós fazemos a perfuração de fora para dentro com o fio guia. O nosso parâmetro é o epicôndilo lateral, vamos sempre furar na região dele um pouquinho anterior a ele. E esse fio sai por cima. Essa visualização que a gente tem, se a gente quiser olhar pelo portal anteromedial, pode ver que o fio está bem proximal, perto a região final ali da cartilagem e da banda anteromedial. Quem quiser, com essa mesma técnica de perfuração, pode colocar esse guia pelo portal anteromedial, anterolateral e visualizar pelo anteromedial. Uma vantagem desse guia, acho que o Camilo vai falar disso depois, dessa técnica, quer dizer, de reconstrução Altin, é que quando a gente quiser associar o anterolateral, a gente quer um pouco mais proximal e lateral e esse guia dá essa versatilidade de fazer isso sem comprometer o posicionamento aumentando progressivamente até o tamanho determinado, porque se a gente quiser corrigir um pouco o túnel, a gente consegue conforme a gente aumenta a perfuração. E essa é a visualização de fora para dentro, a gente faz um desbastamento de onde o enxerto vai fazer a curva. Na tíbia, os túneis são independentes, então não tem muito segredo em questão da angulação, só que a gente também busca a banda anteromedial, que é quase uma continuidade da espinha tibial medial. Essa técnica foi descrita pelo Chambá, com a utilização do tendão patelar. É bem interessante, ele tira uma baguete maior da TAT, uma baguete trapezoidal, e uma menor da patela. E ele inverte esse enxerto, ou seja, esse enxerto ele é passado de proximal para distal, a baguete patelar vai ficar lá na tíbia. Então, conforme essa baguete patelar vai descendo lá para o posicionamento da tíbia, aquela baguete trapezoidal vai entrando no fêmur, e a hora que ela não desce mais, a gente faz uma impactação ao mesmo tempo que a gente traciona, e ela é fixada em press-fit, ou seja, uma fixação biológica, sem necessidade de material de síntese e um parafuso na tíbia. A literatura mostra que os dois enxertos têm resultados semelhantes, então a gente pode usar também o tendão flexores. Nós mantemos sempre a sua inserção distal, utilizamos eles quádruplo ou semitendino triplo em alguns casos, passamos de distal para proximal nesse caso. Fixamos com 2 parafusos de interferência e esse é o nosso resultado final. Sempre a gente vê aquele triângulo entre o LCP e o LCA e o posicionamento correto através dessa técnica. Nós temos algumas séries de tomografia pré e pós-operatória e mesmo do lado contralateral e mostra uma constância de posicionamento tanto do fêmur como na tíbia com essa técnica de fora para dentro. Tem um artigo interessante que foi escrito um Current Concept no jornal da Isacos, que o Mark Clouters e o Adrian Williams escreveram que quando eles começaram a fazer um pouco mais na região central, eles tiveram um pouco mais de reruptura. Quando eles voltaram para a região anteromedial do LCA, no fêmur, tiveram menos reruptura. A diferença é que eles fazem esse túnel transportal. A gente acha que é um pouco mais difícil fazer transportal, porque você tem risco de quebra da cortical posterior. Então, o que a gente faz é como eles, é a banda anteromedial, mas de fora para dentro. Esse artigo é bem interessante, que mostra a precisão da técnica de fora para dentro. Ele pegou 12 cirurgiões experientes, cada 4 deles faziam uma técnica diferente, e cada um deles operou, acho que foram quase 12 cadáveres também, e quem avaliava os túneis eram pessoas que não fizeram a cirurgia, e o que mostrou que a maior constância de posicionamento correto dentro dos parâmetros determinados por esse estudo foi na técnica de fora para dentro, em 86% dos casos. Então, é uma técnica de fácil reprodutibilidade e precisa. Então, se a gente já pensou como que nós vamos fazer uma localização correta para respeitar a biomecânica e a questão biológica, será que isso é importante? Se a gente voltar nos anos 80, a maioria dos foi muito utilizado no mundo inteiro enxerto sintético, eles eram mais resistentes que o enxerto normal e quase 100% deles falharam.
mostrando que a biologia é tão importante ou até mais do que a resistência do enxerto. Então a gente pensa, onde é que nós vamos buscar essas células? Talvez na engenharia de tecido, num futuro mais próximo, mas não ainda atualmente. A outra opção é no remanescente. Mesmo macroscopicamente, a gente pode ver que existe uma vascularização grande no remanescente e vários estudos mostrando que existem mecanorreceptores que ajudam na propriocepção quando são mantidos. E por que então não cicatriza esse LCA? Porque o líquido sinovial não deixa formar um coágulo de fibrina no meio dos cotos, diferente do colateral medial, onde o coágulo de fibrina forma e existe a cicatrização. Essa é uma classificação muito interessante que o Kaká fez para o pessoal da Escola Paulista. Nós concordamos com ele, é isso que a gente encontra diferentes padrões de remanescente. A única coisa que eles classificam como funcional e não funcional. A gente acha que é muito difícil você avaliar o valor mecânico desse remanescente. Então, nós não acreditamos muito no valor mecânico dele, e sim no valor biológico desse remanescente, e a nossa parte mecânica vai ser dada pelo enxerto e a parte biológica pelo remanescente. Então, sempre que existe um remanescente do LCA, a gente, com o shaver, nós fazemos uma limpeza daquele remanescente próximo ao fêmur, nós descolamos ele do fêmur, porque nós não acreditamos muito na parte biológica, na parte mecânica. E uma vez descolado, o guia altinho ele entra fácil por aquele corredor e vai fazer uma perfuração de fora para dentro, como se não houvesse remanescente. Ou seja, o remanescente não atrapalha a perfuração do fêmur, e nem pela broca, nem pelo posicionamento. Na tíbia, nós colocamos o guia no meio do remanescente, e fazemos um túnel por dentro dele com a broca, inicialmente 6, vamos aumentando progressivamente. Essa técnica é chamada de Sama do LCA, foi descrita pelo Bertrand, Sonericoté de Lyon. E depois com o shaver a gente faz um caminho por dentro daquele remanescente, que é por onde nós vamos passar o nosso enxerto, ou seja, nós vamos transmitir o nosso enxerto, ele passa por dentro daquele remanescente, é fixado daquela maneira que eu mostrei, com parafuso de interferência no fêmur e na tíbia. Esse é um caso interessante. O paciente teve uma fístula sinovial, nós fizemos uma artroscopia 7 semanas após a reconstrução, onde a gente já pode visualizar uma boa integração do remanescente com o enxerto do LCA, mostrando que existem células ali bem ativas. Então, para a gente reconstruir o LCA de fora para dentro, buscando a banda antromedial, é uma técnica com boa precisão e de fácil reprodutibilidade. Ela tem o menor índice de reruptura, ela pode ser usada com qualquer tipo de enxerto, você fazer a perfuração, depois você pode ver o enxerto que você quer utilizar, dependendo do paciente, do esporte. É uma técnica que as perfurações são feitas de forma independente, então favorece a preservação da biologia e do remanescente. Então, para a gente hoje, quando a gente buscar uma reconstrução anatômica do LCA, o altim, banda antromedial, vai colocar ele na posição correta e o remanescente vai manter aquela parte biológica que a gente procura. Então, obrigado pela atenção de todos. Era isso que eu ia falar sobre LCA. E agora vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Vou chamar o Dr. Carlos Franciosi, o Kaká, para falar para a gente do LCA anatômico in out, de dentro para fora. Kaká. Deixa eu colocar a apresentação. Obrigado pelo convite, Vitor. Excelente a aula. Ok, tá aparecendo, Vitor? Ainda não, Kaká, acho que sua câmera está fechada também. Aí, agora tá. Tá passando a aula? Agora foi. Joia. Ok. Deixa eu fechar aqui. Muito bem, obrigado pelo convite. Eu sou o Carlos Franciosi, do Kaká, da Escola Paulista de Medicina, e vou falar sobre o LCA anatômico transportal, pela técnica inside out. Esses são meus conflitos de interesse. Então, a primeira pergunta que o Vitor acabou já abordando também é onde que a gente mira o LCA. Então, cada um desses círculos de diferente cor é realmente a posição que algumas pessoas preferem mirar o LCA. Então, o laranja, que ficaria ali na crista bifurcada, que divide a banda posterolateral do anteromedial, é a posição preconizada pelo Charlie Brown, pelo Fred Fu, e também a posição que o Dr. Laprade gosta de utilizar. É uma posição com enxerto bem deitada e fica realmente ali na crista bifurcada. O círculo negro é o dito como excêntrico ou posição anteromedial alta, é aquele posicionamento que o Vitor gosta e foi realmente o que o próprio Stephen Howell desenvolveu junto com o Andrew Pearl, o McAllister e o David Dejur também gosta de utilizar, fazer o enxerto nessa posição.
E essa posição excêntrica, os autores que desenvolveram ela chamaram ela de ideal, justamente isso daí é uma sigla, como o Vitor já falou. O I seria porque ali estão as fibras mais isométricas do LCA, o D de direct, ali tem região das fibras diretas do LCA, o E de excêntrico, porque fica excêntrico no footprint, né, fica na posição anteromedial alta, o A de anatômico, porque ainda está dentro do footprint, e o L de low tension, que é a região de menor tensão ali das fibras do LCA. O vermelho é a posição isométrica, que seria aquela bem vertical, pouca gente ainda utiliza ela. O azul, alguns cirurgiões americanos gostam de utilizar, e o verde, normalmente, quando a gente levanta essa pergunta aí e tem uma plateia brasileira, a maioria dos cirurgiões brasileiros gosta de colocar na posição verde. Mas o que representa, então, cada uma dessas posições? O Vitor já mostrou um artigo do Fred Fu de 2013, mas de artigo biomecânico, o que eu mais gosto é também do grupo do Fred Fu, mas esse capitaneado aí pelo Paulo Araújo de Brasília, ele publicou no JBJS em 2015, junto com o grupo de Pittsburgh, e aí eles compararam a posição anatômica, que seria o laranja, bem deitado, com o ideal, que seria o excêntrico, a posição anteromedial alta, com o vermelho, que é o isométrico. E eles viram que realmente, quando você faz o enxerto na posição anatômica, na laranja, esse enxerto ele vai estar suscetível a maiores forças nos primeiros graus de flexão. E isso é semelhante ao LCA nativo, só que realmente implica em uma série de coisas, como um aumento da taxa de falha, porque a gente sabe que normalmente o LCA ele costuma romper nos primeiros graus de flexão. Então, quando você coloca o seu LCA na posição anatômica, biomecanicamente, eles estão provando ali que, apesar de reproduzir melhor o pivô e o Lachman, como o LCA nativo, você vai estar colocando o seu enxerto a uma maior taxa de carga e, com isso, você pode estar submetendo isso a uma maior taxa de falha. E o que acontece quando você não coloca no anatômico, quando você coloca um pouco mais excêntrico ou até mesmo no isométrico? As forças elas têm que ir para algum lugar, então elas acabam sendo dissipadas na cartilagem e no menisco. Existe um estudo do Moon Group em 2013 que eles viram que realmente quando era feita a reconstrução do LCA da maneira transtibial em comparação à maneira transportal, eles viram que no segmento desses casos, os pacientes que foram reconstruídos pela técnica transtibial tinham uma maior incidência de lesões de menisco e de cartilagem do que aqueles que foram feitos pelo transportal e o enxerto foi colocado numa posição mais próxima do anatômico. E tem um outro estudo muito interessante, de um autor chamado Hortaut, de 2019, do grupo do Fred Fu e do Volker Mussol. Eles fizeram uma revisão sistemática, avaliando qual a incidência de artrose após a reconstrução do LCA, comparando o LCA colocado numa posição anatômica e com o LCA colocado numa posição não anatômica. Em 15 anos de segmento, eles avaliaram que a incidência de artrose do LCA colocado numa posição anatômica era em torno de 22%, e o LCA colocado numa posição não anatômica em torno de 44%, praticamente o dobro. Quer dizer, quando você foge da anatomia, a gente acaba protegendo o enxerto, mas essas forças elas vão acabar sendo dissipadas na cartilagem e no menisco. Dessa maneira, não tem muito certo e errado. É importante que o cirurgião saiba quais as consequências ali de estar posicionando o enxerto em cada uma dessas posições e provavelmente essa posição ela vai ser paciente específica, ou seja, vão ter pacientes que vai ser melhor você proteger a cartilagem e o menisco, e vão ter pacientes que vai ser melhor você proteger um enxerto. Subindo um pouco no nível de evidência, indo aí para os ensaios clínicos, novamente comparando aqui o posicionamento anatômico com o posicionamento anteromedial alto, que seria ali o excêntrico. Tem um estudo citado pelo Vitor, do Andy Williams, ele comparou pacientes que eram jogadores de futebol, e ele viu que o posicionamento anatômico, ou seja, no laranja, quando ele mudou do negro para o laranja,
teve uma incidência bem maior de rotura, de falha do LCA, tanto com flexor quanto com patelar. Essa incidência também foi maior aqui no estudo sueco, que avaliou 17 mil pacientes, então a incidência de taxa era maior com o posicionamento anatômico, e esse autor neozelandês, o Clatworth, também teve essa maior incidência de falha quando ele trocou o posicionamento aqui para o mais anatômico. E por que todo mundo trocou? Então, lá por meados de 2010, um pouco antes, um pouco depois, tanto o Dr. Charlie Brown quanto o Dr. Fred Fu começaram a preconizar uma reconstrução mais anatômica do LCA. Você colocar o seu LCA mais deitado e dar um posicionamento mais anatômico para ele. E não era infrequente a gente escutar de alguns cirurgiões que migraram da posição mais excêntrica e alta para uma posição mais anatômica e falar, poxa, eu tive mais rotura do enxerto. E como a gente viu, realmente isso não é só impressão, já existem estudos demonstrando que realmente a taxa de rotura do enxerto ela é maior quando ocorre essa migração de posicionamento do enxerto. E qual que era o grande problema? O grande problema é que o Dr. Charlie Brown ele preconiza fazer isso, mas ele sempre utilizou, desde que ele foi lá para os Emirados Árabes, ele sempre utilizou flexores quíntuplos ou sextuplos. E a gente sabe hoje que o diâmetro do enxerto ele é aí um parâmetro muito importante e que está relacionado à taxa de falha. Então, na verdade, o vilão dessa história toda é você fazer um LCA, colocar na posição anatômica, que é a bem deitada, com enxerto de flexor quádruplo, e esse paciente ter um retorno precoce para o esporte. Aqueles famosos 6 meses que todo mundo costumava utilizar, hoje em dia a gente sabe aí que é um pouco mais, o André vai falar um pouco mais sobre isso, e já avisou que vai falar que está tudo errado nossas aulas aqui, mas realmente esse conceito aí de proteção antes do paciente voltar para a atividade esportiva é muito interessante. Então, o vilão é realmente flexor quádruplo na posição anatômica com retorno precoce ao esporte. E quando a gente fala de enxerto de flexores, é importante a gente saber que existem maneiras para preparar esse enxerto e a gente consegue aumentar o diâmetro deles. Nós podemos utilizar eles quádruplos, como aqui em cima, eles quíntuplos, onde a gente divide o semitendíneo em 3, dobra em 3 o semitendíneo e o grácil fica duplo, ou até mesmo em sextuplo. E é importante a gente saber que tem essas diferenças no preparo e no diâmetro, porque o enxerto de flexor, ele se comporta de maneira diferente quando você está comparando um enxerto quíntuplo com um quádruplo, e um enxerto sextuplo com um quíntuplo ou com um quádruplo. Então, tem alguns estudos realmente bem interessantes falando justamente sobre esse aumento do diâmetro e a correlação com a taxa de falha. E o que a gente sabe desses estudos? Nós sabemos que o diâmetro menor que 8 milímetros é crítico com um aumento de taxa de falha na reconstrução do LCA feito com enxerto de flexores. Nós sabemos também, através de outros grandes estudos, que a cada incremento de meio milímetro no aumento do diâmetro dos enxertos flexores, nós diminuímos a chance de falha da nossa reconstrução do LCA. Inclusive, tem um estudo bem recente, de 2020, que avaliou 18 mil pacientes e demonstraram que quando a gente tem um enxerto de flexores acima de 9 milímetros, a taxa de rotura vai ser, inclusive, inferior ao tendão patelar. E sabemos até então, de todos os estudos de Big Data, que o tendão patelar ele tem uma taxa de rotura inferior ao dos flexores. Mas, em posse de todo esse conhecimento atual que nós temos que saber que o enxerto sextuplo e o enxerto quíntuplo, eles vão se comportar de maneira diferente do enxerto quádruplo clássico de flexores. Falando um pouco agora sobre a técnica, né, do túnel femoral. Então, falando da técnica transportal, ela foi criada justamente para tentar reproduzir o LCA de maneira mais anatômica, colocar ele mais deitado aqui na região femoral, e ela é independente do túnel tibial. E nós sabemos que com a técnica transtibial, em alguns casos, nós não conseguimos chegar no posicionamento anatômico, principalmente no caso de intercôndilo estreito ou profundo. Então, uma das vantagens da técnica transportal é que ela é independente do túnel tibial. Uma outra vantagem é que ela apresenta um comprimento normalmente maior do que a técnica outside in.
E quando ocorreu essa migração para o posicionamento mais anatômico, era bem interessante você conseguir ter um túnel um pouco maior para utilizar um endobottom como fixação. O menor endobottom que tem, o clássico, né, é o de 15, e para utilizar um endobottom de 15, você precisa ter um túnel de pelo menos 30 milímetros de comprimento. E a vantagem de se usar o endobottom com os flexores é que você podia diminuir o comprimento dos seus tendões aumentando o diâmetro deles. Mas para isso você precisa ter uma fixação suspensória que artificialmente aumente o comprimento do seu enxerto. Com isso, utilizando então a técnica transportal com o endobottom, é possível utilizar enxertos quíntuplos ou sextuplos e preencher ali boa parte do túnel femoral com o seu endobottom. E no começo isso não era possível com a técnica outside in, porque você tinha que utilizar um parafuso. Hoje em dia tem as brocas retrógradas e os endobottoms ajustáveis e muda um pouco esse cenário. Só que existe uma desvantagem da técnica transportal, é que a visão e o posicionamento são prejudicados quando a gente está utilizando esse tipo de técnica. Para ter uma ideia, porque a gente tem que trabalhar com o joelho e hiperflexão. Isso daqui, essa figura em vermelho, eu estou reproduzindo o posicionamento na posição laranja, só que com o joelho hiperfletido. Olha como a gente perde completamente aí o nosso posicionamento. Em relação a taxas de falha, comparando o transportal com o transtibial, classicamente, os primeiros estudos que saíram, estudos grandes ali de Big Data, com vários pacientes, demonstraram uma maior taxa de falha com o transportal em relação ao transtibial. Porém, quando a gente vai relevar estudos mais recentes, pegando ali o mesmo Big Data, como é o caso aqui do dinamarquês, esse estudo de 2019 é também do banco de dados dinamarquês. Só que em vez de compararem ali a população de 2007 a 2010, eles compararam a população de 2010 a 2012 e viram ali, 2012 até 2015, e viram ali que a taxa de falha ela acabou sendo igual. Esse outro estudo neozelandês, que começou a pegar o registro a partir de 2014, comparando o transportal com o transtibial, também não teve aumento da taxa de falha. Isso fala a favor de uma curva de aprendizado quando transportal. Obviamente que no começo da curva de aprendizado está sujeito a ter mais erro. Dessa maneira, a técnica transportal ela foi introduzida tentando reproduzir de uma maneira mais anatômica ali o seu posicionamento do túnel femoral. Mas isso, no começo da curva de aprendizado dessa técnica, é só teoria, porque na realidade o que acontece é que você também erra. E coloca o posicionamento femoral errado várias vezes utilizando então a técnica transportal. Inclusive, isso já foi publicado em alguns estudos que avaliaram somente revisão de LCA e viram que a taxa de erro de posicionamento ali com o transportal foi bem semelhante à taxa de erro de posicionamento do túnel com a tática transtibial. Ou seja, não é que porque você pode chegar no posicionamento mais anatômico que obrigatoriamente você vai estar chegando. E como a gente pode fazer, então, para minimizar o risco de erros? Então, eu vou falar o que eu gosto de fazer. Então, a primeira coisa é utilizar o portão anteromedial, o portal anteromedial para visualização. Aqui à esquerda a gente está visualizando o joelho pelo portal anterolateral, à direita pelo anteromedial, e a gente, pelo anteromedial, consegue visualizar o côndilo femoral lateral de frente. Isso é igual você ir no cinema e ficar de frente para a tela, que você vai estar olhando aquilo de frente, e ficar ali no lado do cinema, que você vai ter que olhar meio de esgueio a tela. Então, a visão pelo portal anteromedial é muito melhor do que pelo portal anterolateral, inclusive tem trabalhos demonstrando isso. A identificação das cristas auxilia bastante. A crista bifurcada ela é bem difícil de identificar, mas a crista intercondilar lateral ela fica mais fácil. E o que eu gosto de fazer? Então eu faço um portal anterolateral bem alto e um portal anteromedial mais baixo. E normalmente eu utilizo somente esses dois portais. Aí eu marco o posicionamento do meu LCA utilizando a visão pelo portal anterolateral, marco com IC-Peak, então aqui tendo a visão pelo anterolateral, depois eu troco o meu artroscópio, ponho no portal medial e checo, para ver se aquela marcação que eu fiz com a IC-Peak está adequada. Estando adequada, eu mantenho essa posição, se não estiver adequada, eu vou fazer uma nova marcação
com base naquilo que eu vi. Depois que o joelho ainda em 90 graus, eu insiro ali aquele canhão tibial, que é através do qual eu vou colocar o meu fio guia, e esse fio de guia, ainda com o joelho em 90 graus pelo canhão tibial, eu vou cravar ele naquela marcação que eu fiz com a Ice Pick. Depois que ele está cravado, aí sim eu vou fazer a hiperflexão do joelho. E na hiperflexão do joelho, eu vou dar uma roubada no meu canhão tibial com a minha mão, para que o túnel ele saia mais proximal e anterior. Isso é muito válido, principalmente para pacientes pequenos, que a gente consegue aumentar o tamanho do túnel. Isso aqui já é outro paciente, e aqui fazendo a confecção, então, do túnel para o endobottom, com a broca de 4,5, e já com essa broca, eu já gosto de aferir qual que é a profundidade ali do túnel. Então, a hora que começou a ter resistência, a gente para, e aí vai seguindo até ali o responsável que está com a broca ver que perdeu a resistência. Nesse caso, foi 48 milímetros. Esse paciente ele era bem grande. Depois disso, eu gosto de fazer também uma checagem secundária com o medidor, aqui demonstrando, então, que o túnel deu 48 milímetros. E depois a gente vai fazer o cálculo para o endobottom, lembrando que o mínimo de enxerto a ser deixado dentro ali do túnel é de 15 milímetros. Então, para cá, como esse paciente era bem grande, o enxerto quíntuplo dele continuou comprido, nós optamos por utilizar um endobottom de 20. Aí depois eu gosto de limpar aqui o nosso túnel, quando eu não vou preservar o remanescente. Preservar o remanescente, eu gosto de fazer mais para casos agudos, né? Mas acho que tem bastante valia, igual o Vitor falou. Aí depois fazendo o túnel tibial, saio no centro ali do footprint da tíbia, buscando ali o etibond do túnel femoral pelo túnel tibial, e aí nós vamos subir um enxerto ali com o endobottom. Já boto na posição mais fácil de dar o tombo, e outra dica é fazer duas marcações no seu enxerto. A marcação mais distal vai ser onde você vai dar o tombo do seu endobottom, e a marcação mais proximal vai ser aquela que depois de dar o tombo do endobottom, a hora que você puxa o enxerto, tem que estar lá na parede da cortical. E essa marcação final, ela serve para você ter certeza que o seu endobottom não deu o tombo na fáscia, enquanto que essa daqui serve para ter certeza que chegou o momento de você tentar dar o tombo ali do endobottom. Você, através da técnica transportal, pode utilizar, conforme o Dr. Charlie Brown preconiza, um portal anteromedial acessório. Aí você vai fazer o seu portal anteromedial mais próximo do tendão patelar e o acessório mais baixo. A vantagem de fazer o portal acessório é que você consegue deixar a ótica no portal mais superior e no portal inferior você consegue usar a sua instrumentação e manter a visualização toda da sua cirurgia pelo portal anteromedial. Lembrando que quanto mais lateral você entrar aqui com o seu fio para fazer o seu túnel, mais comprido vai ser esse túnel, e que se você tiver visualização, dificuldade de visualização ali do footprint ou da parede do côndilo femoral lateral, mesmo com o portal medial, faça um portal transpatelar. Isso aí auxilia nos casos em que o LCP costuma ficar na frente e você não tem a visão inteira da parede lateral. E lembrando que a maneira mais correta aí de checar o posicionamento é utilizando a escopia intraoperatória. Existem até os parâmetros para isso. Tem alguns cirurgiões que usam isso de rotina, como o Dr. Charlie Brown. Obrigado. Agora vamos passar aqui para o Dr. Camilo. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Obrigado, Kaká. Excelente aula, cara. Parabéns. Muito bom. Enquanto o Camilo vai preparando aí, fazer uma pergunta. Não é sempre que a gente consegue enxergar bem a crista bifurcada para você colocar bem na região central. Quando você não enxerga ela, o que você faz? Você mede a distância do túnel para a distância da parede lateral para achar essa parte central ou não? Qual que é a sua... Tem alguns bizus para isso, Vitor. O primeiro é que normalmente a gente faz o desbridamento do footprint com shaver. E o shaver, quando você vai com o shaver, você arranca fora aquela bifurcada. Então, uma tática aí para facilitar você enxergar a bifurcada é fazer o desbridamento com a radiofrequência. Fica mais fácil de você visualizar ela. E quando você não está visualizando, aí eu gosto de medir qual que é a profundidade ali da parede lateral e eu vou entrar no ponto que corresponde em torno de 55% para 60%
indo aqui de superficial para profundo. Tá, joia. Obrigado, Cacá. Que aí seria mais ou menos a posição anatômica. Se for fazer aquele anteromedial alto, é um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para cima, né? É isso aí. Legal. Camilão, e às vezes a gente faz tudo isso, coloca tudo no lugar certo e o paciente ainda continua com alguma instabilidade rotacional, a gente acha que fez tudo certo, e aí como é que você vai ajudar a gente aí, Camilão? Tá com você agora aí. Bom, boa noite a todos. Meu áudio tá legal, Vitão? Tá legal, perfeito. O áudio, a apresentação, tudo. Também, né? Tá ótimo. Legal. Bom, agradecer a Síntegra pelo convite. A gente vai falar um pouquinho sobre ligamento anterolateral. E não podia deixar de agradecer o Vitor, né? Um amigo aí de longa data, o Cacá, um parceiro nosso aí de longa data também, e o André, presidente da nossa sociedade, um amigo, um cara que conduz muito bem a nossa sociedade, que todos nós aprendemos a respeitar aí como um líder aí para a gente na sociedade de joelho atual. E será que o caminho que parece o mais fácil é sempre o melhor? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente pensa em fazer alguma coisa a mais na reconstrução do cruzado. Quando a gente fala em cruzado anterior, qual que é o melhor caminho para a reconstrução? Acho que o que a gente quer é que nosso paciente volte ao esporte, não tenha nenhuma ruptura e não tenha nenhuma complicação. Acho que esse é o mundo ideal quando a gente pensa em reconstrução do cruzado. Só que se a gente for olhar a literatura, a gente vai ver que o retorno ao esporte não é como a gente gostaria e o índice de falhas e reroturas é alto, né? Veja que eu estou pegando só trabalhos recentes, aqui 2017 até 2020, o índice de rerotura em alguns trabalhos chega até 25%. Então, é um índice bastante alto. E quando a gente fala em revisão, as falhas são altas também, chegam até a 14%. Então, quando a gente vai pensar em reconstrução do cruzado, a gente nunca vai entender essas instabilidades rotatórias se a gente ficar olhando só para aquela região intraarticular. Então, quando a gente fala em ligamento anterolateral, o porquê disso? Porque os nossos resultados de reconstrução de cruzado nem sempre são excelentes, mesmo se a gente respeitar as técnicas que o Vitor e o Cacá mostraram para a gente. Em relação ao ligamento anterolateral, a gente tem diversos estudos de anatomia, de exame de imagem, mostrando essa presença, a presença dele, estudos bastante interessantes com análise histológica, mostrando que realmente existe um ligamento na parte anterolateral do joelho, não só em adultos, mas também em tecido fetal. E acho que essa discussão, se ele existe ou não, foi encerrada quando a gente teve esse consenso em 2017, e o primeiro item da publicação é que realmente o ligamento anterolateral é uma estrutura que está ali presente no complexo anterolateral. E essa revisão sistemática que a gente fez, mostrando que a grande maioria dos estudos conseguiu identificar essa estrutura em 100% das ocasiões. Mas tudo bem, o ligamento ele está ali, e a gente lesa esse ligamento em alguma situação. Qual que é essa associação com o cruzado? Esse trabalho interessante da Itália mostrou 90% de anormalidades do complexo anterolateral, porém, isso era com exploração anterolateral em lesões agudas de cruzado. A gente tentou reproduzir isso com exames de ressonância magnética, porém a nossa incidência de lesão com ressonâncias convencionais era em torno de 40% para pacientes adultos e 60% para pacientes adolescentes. Porém, quando a gente refinou os nossos protocolos, como esse estudo de ressonância bilateral ou esse estudo de ressonância 3D, claro que não é uma coisa que a gente vai usar em todos os nossos pacientes, mas para o cenário de estudar a incidência dessas lesões foi bastante importante, porque ele mostrou um índice próximo de 90% de lesões anterolaterais associadas às lesões agudas do cruzado. E a gente mostrou, junto com os colegas da Universidade de Roma, que essa lesão que a gente vê na ressonância magnética, tanto para o ligamento anterolateral quanto para o trato iliotibial, elas correspondem às mesmas lesões que a gente encontrava na exploração nas lesões agudas de cruzado. Então a gente lesa esse ligamento na maioria dos casos, e esse é um tema tão corriqueiro que a gente discutiu isso com bastante ênfase nos dois últimos congressos da ISARCOS. Por que essa lesão é importante? Esse é um estudo nosso que foi aceito, ainda não está nem impresso, deve estar online first, brevemente. A gente estudou 182 pacientes e a gente viu
que depois de 2 anos de segmento, os pacientes que tinham uma lesão pré-operatória anterolateral, eles tinham piora nas escalas funcionais e um índice de rotura muito mais alto que os pacientes que tinham a região anterolateral normal. Então, a reconstrução extraarticular, ela parece apresentar benefício. Então, a dúvida é por que a gente não faz isso com mais frequência. Tem esse mito que se você faz esse tipo de reconstrução, os pacientes vão ter mais artrose. Isso, quando a reconstrução isolada era realizada, parecia verdade, porém, os estudos a longo prazo de reconstrução combinada intra- e extra-articular não mostram um aumento de artrose com a associação da reconstrução extra-articular. Então, esse é um assunto que não justifica não fazer essas reconstruções com tanta frequência. E aí a pergunta fica, tudo bem, a gente lesa ele bastante, mas ele cicatriza? Tem pouca literatura sobre o tema, o único trabalho interessante até agora é esse trabalho da Coreia, que mostrou 70% de má cicatrização. E mesmo os casos que cicatrizam, a gente não sabe se aquele tecido está funcional ou não. Em relação a resultados funcionais, a gente sabe que o índice de falha, quando a gente associa uma reconstrução extraarticular, é muito menor do que a reconstrução intraarticular isolada. Esse é um trabalho da Sociedade Francesa, mostrando que o índice de falha caiu de 15% para 7%. E esse é um trabalho do Alan Getgood, o Stability Study, que foi um estudo bem grande, financiado pela Isacos, mostrando que com a edição da reconstrução extraarticular, aqui a gente está falando de tenodese do trato iliotibial, eles tiveram uma diminuição do índice de rotura de 11% para 4%. Quando a gente fala em ligamento anterolateral, esse foi o primeiro estudo do Bertrand, rotura do enxerto de 1%, bem menor do que a média da literatura. E esse estudo que a gente realizou com mais de 500 pacientes, mostrou que quando a gente associava a reconstrução do anterolateral, a gente tinha um índice de falhas 2,5 vezes menor que tendão patelar e 3 vezes menor que tendão flexor isolado. Em diversas situações, a reconstrução extraarticular se mostrou benéfica. Casos de lesão crônica, casos de revisão de reconstrução de cruzado, casos em atletas de alto rendimento, mostrando menor índice de rotura e melhora nas escalas funcionais, pacientes com hiperfrouxidão ligamentar, mostrando menor índice de rotura e melhora no exame físico, e essa revisão sistemática mostrando que a reconstrução combinada ela levava a um menor índice de rotura e um melhor pivot shift e KT-1000 pós-operatório. E é importante frisar que todos esses estudos eles não mostraram complicações específicas, mostraram um índice de reoperações similares à reconstrução isolada do cruzado, e a gente também realizou um estudo com imagem mostrando um índice baixíssimo de complicações, tanto da tenodese do trato iliotibial, quanto da reconstrução do ligamento anterolateral. Então, quando que a gente deve fazer? Sempre que a gente tiver casos de LCA com maior risco de falha, lesões no compartimento anterolateral pré-operatória é controverso ainda, e levar em conta que o risco de complicações da reconstrução associada é muito baixo. Em relação às indicações, quando a gente teve esse consenso em 2017, a gente estabeleceu algumas possíveis indicações, que seriam casos de revisão, pivot shift de alto grau, pacientes com hiperfrouxidão ligamentar e pacientes jovens envolvidos em esportes de contato. E a questão seria como reconstruir. Existem diversas técnicas na literatura, possivelmente a técnica que foi mais realizada no mundo, essa técnica aqui do Bertrand Sonnery-Coté, por conta do volume grande que ele tem e por conta do grande número de pessoas que ele também influencia. Eu, particularmente, não gosto de fazer um duplo túnel na tíbia, eu gosto de fazer um túnel único e realizar a fixação com parafuso de interferência. Então, fica com uma espécie de ferradura essa reconstrução, e a gente observa aqui um paciente jogador de basquete, 5 semanas de pós-operatório, sem nenhum prejuízo da amplitude de movimento. Então, como o Vitor falou, na apresentação de túnel de fora para dentro, a gente faz um túnel de fora para dentro, imediatamente posterior e proximal ao epicôndilo lateral, a gente entra nesse ponto e sai no ponto anatômico do cruzado, e o túnel da tíbia entre o tubérculo de Gerdi e a cabeça da fíbula, em torno de 5 a 10 milímetros abaixo aí da interlinha articular. A gente faz um desenho na pele, é bem simples de fazer, e bem tranquilo também. E você tem diversas possibilidades de enxerto, você pode usar o enxerto em casos de revisão, você pode usar o grasto se você decidiu usar o tendão patelar para reconstrução e se você não quiser fazer uma tenodese do trato iliotibial. Você pode usar os tendões flexores, aqui a gente fez uma montagem com semitendíneo triplo
e o grácio duplo, porque o grácio era bastante comprido, e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa técnica. Então, esse é um jogador de futebol, a gente pinta os marcos anatômicos, como eu mostrei para vocês, o túnel, prepara o enxerto com um semitendíneo triplo e um grácio simples, um enxerto quádruplo, faz uma pequena via de acesso posterior e proximal ao epicôndilo, passa o fio guia, como eu falei, no ponto anatômico do anterolateral e sai no ponto anatômico do cruzado, túnel da tíbia da maneira convencional, passa o enxerto da tíbia para o fêmur, a gente faz a fixação do cruzado, tanto no fêmur como na tíbia, com parafuso de interferência, e depois com aquela perna remanescente do grácio, a gente vai fazer o ligamento anterolateral, uma pequena via de acesso entre o tubérculo de Gerdy e a cabeça da fíbula. Repara que ele não é isométrico, ele deve ficar tenso em extensão e mais frouxo em flexão. Esse túnel você pode usar um guia de LCA ou fazer a mão livre, tanto faz. Eu tenho preferência de fazer a mão livre, passar o enxerto por baixo do trato iliotibial e depois passar ele para dentro desse túnel, fazer uma fixação com parafuso de interferência. E se você achar que ele tem tamanho suficiente, você pode voltar e fazer um amarrilho no próprio fio que você utilizou para fazer a subida do cruzado. A reconstrução é bastante cosmética, as vias são pequenas, eu acho que não aumenta de forma alguma a morbidade se você passar por uma curva de aprendizado. Se você tiver interesse, pode fazer o trato iliotibial, a tenodese do trato iliotibial, aí é um caso já tinham sido usados os flexores, a gente fez uma revisão com o tendão patelar, a gente faz a tenodese tipo Lemaire, passando por baixo do trato iliotibial, e aí também o trato ele fica tenso quando você roda interno e mais frouxo quando está rodado interno, fazendo justamente o papel que a gente deseja dele com esse tipo de reconstrução. Então, para resumir, reconstrução combinada com os tendões flexores, eu gosto de fazer uma banda simples para o anterolateral, faço um túnel na tíbia dessa forma aqui, fixo com parafuso de interferência, sempre em extensão total e rotação neutra do joelho. Se você optar pela tenodese, você faz a reconstrução do cruzado da maneira que você julgar adequada, mantenha o trato iliotibial inserido no tubérculo de Gerdy, disseca uma fita em torno de 10 milímetros de espessura e de 8 a 12 centímetros de comprimento, a depender do tamanho do paciente, e faz a fixação no fêmur, ou com parafuso de interferência, ou com agrafe, ou com âncora. Essa é a minha casuística pessoal, é interessante, todo mundo pergunta em relação ao enxerto. Quando a gente faz o semitendíneo triplo com grácio simples, a minha média de enxerto é 8,7. E somente 4,6% dos casos acabaram dando menor do que 8, então você acaba deixando um enxerto com um tamanho bastante adequado e um índice de rotura bastante baixo em relação ao que a gente tinha quando não reconstruiu o ligamento anterolateral. Então, acho que para finalizar, a gente tem que olhar bastante para a periferia, ficar atento nessas situações e nesses pacientes de mais alto risco, porque eventualmente eles podem se beneficiar desse tipo de reconstrução. Obrigado de novo pelo convite, obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Camilão. Parabéns, show de bola. Uma pergunta aí, você até falou que é um pouco controverso. Nós vimos que vocês mesmos fizeram uns trabalhos com a ressonância mostrando um alto índice de lesão dessa região anterolateral quando você se aprofunda com a ressonância. Qual que é a sua opinião da indicação com esse exame de imagem? Vitor, excelente pergunta. Até então, a lesão pela ressonância magnética não é uma indicação clássica da literatura para esse tipo de reconstrução. Esse trabalho nosso, que a gente teve ele aceito pelo American Journal agora, que não está publicado ainda, mas deve estar aí nas próximas 2, 3 semanas, é o primeiro que eu tenho conhecimento que mostrou que você ter uma lesão pré-operatória nos casos agudos levava a piores resultados funcionais. Então, eu acho que isso é uma coisa que está em aberto. Hoje em dia, se eu vejo uma lesão na ressonância magnética, eu tendo a indicar esse tipo de reconstrução, até porque a gente tem um outro trabalho também em vias de publicação, mostrando que nos casos agudos, a lesão anterolateral associada ao cruzado está relacionada com uma piora no exame físico do Lachman e do pivot shift. Então, é uma coisa que acaba entrando nessa síndrome, né? Você não tem uma lesão anterolateral extensa sem uma piora do exame físico, então acho que tudo é um conjunto de coisas
né, que você tem que levar em consideração para indicar esse tipo de associação. Legal, obrigado. Então vamos partir para a última aula, André. Então nós fizemos tudo isso, mas se o cara não fizer direito à reabilitação aí, ele pode estragar tudo aí. Então, André, bem-vindo aí. Falar para a gente aí quais são os critérios aí para a gente liberar o cara para voltar para a atividade. Bom, boa noite. Vou compartilhar minha tela aí. Ver se está compartilhando. Luiz, acho que precisa mudar a tela aí do André, a tela principal. Tá. Acho que não compartilhou? Ainda não. Renato, Luiz, vamos ver agora. Agora foi, André. Foi? Joia. Foi. Perfeito. Está passando? Está passando. Perfeito. Bom, eu queria agradecer a Síntegra pelo convite e é um prazer estar aqui no meio de colegas e amigos, como o Vitor Pado, meu colega de diretoria da SBCJ, o Camilo, o Kaká, o Carlos Franciosi, e a gente discutir a cirurgia do LCA e, principalmente, agora a gente começar a falar sobre os critérios de retorno ao esporte após a cirurgia. Eu sou cirurgião do joelho em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, um serviço que foi pioneiro na técnica com tendão patelar no Brasil, e a gente tem já uma boa experiência com as cirurgias do LCA. O que a gente tem que ter em mente, né? Que nós devemos, além do tempo pós-operatório, da força do quadríceps, olharmos para alguns novos critérios e saber se estamos levando em consideração o controle neuromuscular do paciente, as assimetrias de movimento e, principalmente, essa variável chamada educação do paciente. Mas, para nós falarmos de educação do paciente, eu pergunto se você, que está aqui nos assistindo, cirurgião do joelho, você está educado para reabilitar o seu paciente da mesma forma como você se educa para operar o seu paciente? Então, de nada adianta sermos excelentes cirurgiões se somos péssimos reabilitadores de nossos pacientes. Então, critérios. Tudo na vida depende de critérios, técnica e métrica. Estamos agora no nosso consultório e o seu Pedrinho está trazendo o filho dele, o Joãozinho, 18 anos de idade, promessa da família, prestes a assinar com um clube de futebol e, diante da nossa frente, nós temos que dizer, Joãozinho, você rompeu o LCA. E aí? O Joãozinho nos pergunta, doutor, vou voltar a jogar? Quando vou poder voltar a jogar, doutor? Doutor, posso romper de novo? O senhor me garante que a cirurgia vai dar certo? E aí? O que nós devemos dizer ao nosso Joãozinho e responder aos seus questionamentos? Sabemos responder de fato ao Joãozinho? Como abordar o engajamento do paciente e explicar o seu papel com o resultado pós-operatório? Estamos preparados para isso? Qual o nosso papel como cirurgião em prevenir as lesões? Somos ativos ou somos omissos em relação a isso? Ou nós só queremos saber de operar o nosso paciente? Então, levando em consideração que a bibliografia, a literatura e a evidência médica nos diz, a expectativa do paciente para responder ao Joãozinho de retorno ao esporte ao nível praticado antes é de 91%, segundo esse artigo. Esse outro artigo de Webster fala que 88% tem essa expectativa. Mas e aí? Quando nós vamos responder realmente ao Joãozinho e ao pai dele, o seu Pedrinho, qual é a realidade? 81% retornam a algum esporte. 65% vão retornar ao nível pré-lesão. E somente 55% retornam a níveis competitivos. E 24% que esperavam voltar, voltaram, mas após 12 meses de cirurgia. E 9% de que esperavam voltar, abandonaram o esporte. E aí? O que nossos livros falam a respeito disso? Quando vou voltar a jogar? A maioria dos livros, Mass Techniques, Insel, o próprio Frank Noyes, os livros que a gente utiliza como biografia no nosso meio, fala que tendões flexores sem esportes de pivô antes de 6 meses.
e sem liberação irrestrita ao esporte antes dos 9 meses. Tendão patelar, aos 6 meses, pode começar movimentos de pivô, treino esporte específico, retorno ao esporte idealmente aos 9 meses, mas pode ser antes, conforme a reabilitação do paciente. E aí, a partir de 2011, né, até 2011, a maior parte dos artigos, o que eles determinavam? Nenhum critério, 40%. 32% somente o tempo de cirurgia. 15% tempo e critério subjetivo. E 13% somente até 2011 tinham critérios objetivos individuais. Então, esse trabalho aí de 2009 e de 2010 mostram que o Labolt, que com menos de 7 meses tinha 15,13 rupturas, com mais de 7 meses, 5,2. E o Shelburne, sem diferença se retorno antes ou após 6 meses. E não esquecemos que o Shelburne foi o pai, né, um dos criadores do protocolo acelerado da cirurgia da LCA. Bom, o que mudou? Em 2010, esse artigo de Paterno, ele trouxe à luz 4 fatores preditivos de risco de lesão, né, e de relesão do LCA, com 92% de sensibilidade e 88% de especificidade, em que se avaliou a rotação interna do quadril contralateral no início da aterrissagem, os déficits na estabilidade, as assimetrias no joelho no plano sagital durante o contato inicial ao solo e aumento do movimento do joelho no plano frontal durante a aterrissagem. Esse trabalho, em que se avaliou 61 mulheres atletas, com 1 ano após o retorno ao esporte, em que se viu que 14 novas lesões, 4 ipsilaterais e 10 contralaterais. E o que elas tinham em comum? Alterações na coordenação postural, postura mais rígida do tornozelo e menor simetria entre movimentos do quadril e tornozelo. Então, como que nós podemos avaliar os déficits funcionais de nossos pacientes? Tendo um dinamômetro. É difícil ter um dinamômetro no consultório? Não é nem um pouco difícil. É um aparelho barato e simples. Para que ele serve? Avaliar a força muscular da coxa. É difícil avaliar um teste chamado tuck jump, que é para você ver o equilíbrio no salto e a simetria com o tronco e a pelve do paciente. O teste de salto unipodal no consultório não é difícil de fazer. O salto vertical em queda, para a gente ver se ele aterriza com o valgo assimétrico, se ele treme todo, se ele é patológico, se ele tem equilíbrio, nem um pouco difícil. Nós realmente fizemos isso ou só testamos os testes dinâmicos, o Lachman, Pivot, o Jack Test? Isso é o suficiente para a gente avaliar e ter critério de dizer que o paciente está apto a retornar ao esporte? Qual é a sua rotina? O que você faz? Vamos indagar um pouco e refletir sobre nossos critérios de avaliação. E aí, quando vou poder voltar a jogar? Então, a partir de 2011, houve essa explosão de artigos. Tem consenso? Nenhum, gente. E o que é mais usado? Teste isocinético. É bom? É bom. Serve? Serve. É suficiente? Óbvio que não. E o rope test? Se eu acabei de dizer que rompe mais o joelho contralateral que o ipsilateral, o rope test leva muito em comparação ao outro lado. Mas se o outro lado rompe no retorno ao esporte, ele é tão bom para mim testar e comparar? Então, eu tenho minhas dúvidas em relação até onde o rope test é também um teste tão válido. Então, vejam aonde nós vamos chegar em termos de consenso. Não tem. Nós precisamos, por isso, ter alguns critérios e saber individualizar e engajar o nosso paciente. E aí, o que a literatura diz sobre o posso romper de novo? Pacientes com menos de 20 anos, 6 vezes mais risco. 3,9 ipsilateral e 5 vezes mais o contralateral. Então, é importante que sabermos isso. E aí, esse mesmo artigo do Shelburne mostra de que de 1.415 reconstruções, sendo feitas com tendão patelar, apenas 6,6% não foi a relesão com esporte, e 67% foram em menores que 18 anos de idade, e 66% em esporte competitivo.
E jovens e mulheres, abra o olho, grande risco de relesão. Joelho contralateral, bastante. O ipsilateral também, vai de 3% a 9%. E aí, quando que se rompe no retorno ao esporte? O grande risco é nos primeiros 12 meses após o retorno ao esporte, especificamente nos primeiros 3 meses em um atleta durante a temporada. Então, o que seria isso? Os primeiros 36 treinos, quando ele volta a jogar e a treinar. E aí o joelho contralateral muitas vezes é negligenciado, ele é mal reabilitado, o paciente perde a sua própria percepção, o seu controle neuromuscular, e aí rompe o lado contralateral, como também rompe o lado operado. E aí, qual é o nosso real papel para prevenir? Tempo de retorno conta? Obviamente que sim. Retorno precoce, maior índice de relesão. Força do quadríceps conta? Sim. É o suficiente? Não. A força normal do quadríceps não garante um controle neuromuscular de movimento normal. Então, nós precisamos olhar o controle neuromuscular. E, principalmente, isso aqui, gente, educação do paciente. Mas o que significa educar do latim? Significa extrair. Ninguém extrai da pessoa aquilo que ela não tem. Então, nós precisamos fornecer. Nós temos o suficiente para dar, para fornecer ao paciente informação, treinamento e prevenção? Estamos realmente preparados? Ou só estamos atentos às primeiras 3 aulas que acabamos de assistir? Muito bem dadas, muito bem explicadas. É o suficiente? Obviamente que não. Vale somente a bela cirurgia, se não tem a bela reabilitação, se não tem o engajamento do paciente? E aí entra a educação e o engajamento e o preparo de todos nós, principalmente do paciente. Esse trabalho aqui, eu acho ele extremamente interessante, em que ele avaliou 40 pacientes, ele de 2018, em que se fez um curso de reabilitação pré-operatória, não se afobou a cirurgia, se treinou especificamente o programa de exercícios ao paciente, e houve uma necessidade de passar em teste de aptidão antes de retornar ao esporte. O que ele mostrou? Que o paciente de 18 anos, obviamente, é o pior paciente, mas é o melhor paciente. Por que ele é o pior e por que ele é o melhor? O pior, porque se ele não for bem trabalhado psicologicamente, o aspecto comportamental dele, ele vai ter um mau engajamento e um péssimo pós-operatório. Mas se ele for engajado e ele responder ao treinamento específico, ele está no esplendor da sua juventude. É ele o grande potencial de resultado de evitar a relesão. Então, vale a pena gastar tempo, investir energia em conversar e ganhar o seu paciente. E a maioria preencheu critérios com 7,5 meses, e 95% retorno ao esporte em 12 meses, e teve uma relesão em 2 anos. Então, você rompeu o LCA, e aí, ao dizer ao paciente, nós devemos saber, estamos preparados para lidar com o perfil psíquico dos nossos pacientes? Sabemos lidar? Temos equipe treinada o suficiente e engajada em lidar? Estamos aptos a operar? Aí entra programas simples que nós temos que ter para passar aos nossos pacientes, mostrando previamente e durante o seu pós-operatório nas suas consultas e trabalhar com um bom time de fisioterapeutas, né? Mesmo que sejam à distância de outras cidades, nós precisamos ter comunicação. Quem não se comunica, se trombica. Nós precisamos nos comunicar. Nós somos os detentores do trabalho. Nós precisamos comunicar o nosso trabalho e explicar o que é o resultado necessário. O fisioterapeuta faz parte da equipe. O educador físico, peça fundamental. A sinergia de equipes é fundamental. Então, termos folders de exercício, saber mostrar, acessar o paciente a programas
por internet, é muito importante. Os programas são fáceis de fazer, eles vão trabalhar o equilíbrio unipodal, bipodal, o equilíbrio sagital, o equilíbrio de tronco, o complexo core, a parte lombar, pélvica, é extremamente importante, as assimetrias de pisada, corrigir isso, as forças abdominais, a musculatura toda equilibrada, esse paciente vai, obviamente, estar apto a retornar com maior segurança. Por quê? Se o LCA que Deus deu rompeu, será que o nosso é melhor do que o natural? Isso é muita pretensão como cirurgião. É óbvio que nós cirurgiões somos indivíduos altamente pretensiosos, mas nós não somos acima da divindade. Então é importante a gente olhar, além do tempo pós-operatório, além da força do quadríceps, do controle neuromuscular, da simetria de movimento e sabermos se estamos educados para educar. Do contrário, estamos sempre à beira do abismo do insucesso do resultado. Obrigado, meu contato para quem quiser acessar e agradeço a atenção de todos. André, excelente, André. Acho que todos nós sabemos da importância fundamental que é a reabilitação, que se mal feita pode comprometer todo o nosso trabalho, como você disse, né? Mas muitas vezes é difícil a gente conseguir fazer que o paciente engaje em todo esse treinamento e uma avaliação final. De forma rápida, uma dica de como você faz para o paciente engajar nessa prepara durante todo esse tempo aí até liberar ele, e como é que você avalia ele antes de liberar ele para voltar às atividades? Para mim, a liberação começa na primeira consulta, porque eu considero ela fundamental. Quando eu vou marcar a cirurgia do paciente, eu tenho que fazer perguntas que ele não me fez. Eu tenho que questionar. Por que você rompeu o teu LCA original tão bom e está aqui rompido? Você espera que eu faça algo melhor que o que você tinha? Então, quais são os teus defeitos que levou a essa lesão? Você já pensou? Vamos tentar avaliar eles e, em avaliando, vamos trabalhar eles para que eu consiga, durante o teu tratamento pós-operatório, além de te reabilitar, trabalhar as tuas deficiências prévias. E você só vai voltar a jogar quando eu te disser que você está apto. E para isso, você vai vir fazer as revisões, a equipe que está aí treinando vai ter que saber que você está passando por alguns testes específicos. Então, o que eu tenho? Eu trabalho com alguns fisioterapeutas, às vezes que eu oriento, converso, às vezes com educadores físicos, eu passo meu telefone celular. Meu telefone celular é minha ferramenta de trabalho. Eu acho que médico que nega o acesso aos seus pacientes, ele está negando acesso à medicina. Médico que tem preguiça e medo que o paciente vai invadir a sua privacidade do seu celular, tenha outro, tenha 2 celulares. E isso, tenha um para trabalhar, passe o contato, converse com as pessoas. Se você não fizer um teste de salto unipodal no teu consultório, não botar o paciente no estradinho, mandar ele pular, saltar numa perna sobre as duas, tentar dar um salto de 1 metro de distância e ver como é que ele aterriza, isso é muito simples de fazer. Então, essas coisas, se ele não tremer todo, você vai mostrar para ele que ele está deficiente. Ele vai entender essas deficiências, e isso vai ajudar a gente a prevenir as lesões. E esse engajamento, ele começa desde o início. Se você não fizer isso no início, do meio para o fim, é difícil. A maior parte dos pacientes abandonam, se você fizer uma rotina de ver, de cada 100 pacientes operados, quanto terminam todo o acompanhamento pós-operatório. Você só vai ter esse índice aumentando se você induzir e engajar o paciente a entender a necessidade. Senão a metade não volta. Ele não entende por que ele vai lá com o doutor em 2, 3 minutos só fazer um testezinho no joelho e cobrar uma consulta. Ele não volta. Então ele abandona, e quem é que conduz? O fisioterapeuta ou o educador físico? Com que critérios? Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Eu acho que pôr o paciente junto, por esse engajamento, esse comprometimento é fundamental aí para o sucesso do que a gente está fazendo. Parabéns, André, muito legal. Vou fazer mais algumas perguntas assim de forma mais rápida, Cacá. Um daqueles trabalhos que eu citei, ele fala assim que o pessoal, que eles tinham observadores que não operaram os cadáveres. E tinha uma discrepância entre onde o médico achava que ele tinha colocado o túnel e aonde realmente os outros achavam. Eu tenho a impressão que a gente muitas vezes não coloca onde a gente achou que colocou. Tá? Você faz algum exame de imagem de controle de série para saber se você colocou onde você
quis mesmo? Como é que você faz para confirmar se o posicionamento está na onde você achava que era para estar? Vitor, realmente tem vários trabalhos demonstrando isso, né? Inclusive tem um do norueguês que fez com o Charlie Brown, Tim Spalding, fez outros médicos cirurgiões aí de renome de LCA, e eles testavam ali onde eles queriam colocar numa imagem, depois ele pedia para marcar com um probe na artroscopia e tirava uma escopia para ver se estava no lugar. A maioria errava. Então, o que o Charlie Brown preconiza é a utilização da escopia intraoperatória. Eu acho um pouco de excesso isso. O que eu costumo fazer? Realmente eu uso essa técnica há bastante tempo e eu sempre peço radiografia de controle, ressonância e às vezes tomografia. E eu já sei que naquele local que eu estou acostumado, costuma ser o local que eu gostaria de reproduzir. Mas isso eu sei porque eu estou acostumado a fazer isso. Eu acho que o que ajuda muito é aquela marcação que eu já faço antes e saber que aquela marcação está no lugar que eu gostaria. Porque essa é a tua pergunta, né? Às vezes, por exemplo, se a gente der para o cirurgião falar onde você gostaria de pôr no footprint, aí dá um desenho para ele marca aqui, e aí pede para ele marcar no joelho intraoperatório, vai ser diferente, ele não vai conseguir marcar. Realmente, é isso aí. Não, legal, Cacá. Camilão, acabou a luz aqui, mas acabou, tô online. É só pagar no fim do mês. Camilão, qual que é a sua porcentagem hoje que você faz de anterolateral? E quando a gente pergunta se o anterolateral você pode antecipar o cara ao retorno ao esporte, se ele vai proteger. Eu já imagino a resposta, mas é umas perguntas que bastante gente faz. Já que o anterolateral protege o LCA, a gente pode antecipar essa volta? Não, boas perguntas, Vitão. Eu acho que só completar o que o Kaká falou da última pergunta, eu acho que marcar é fundamental, independente da técnica. Você só colocar o guia ali, se ver onde sai o fio e falar, não, aqui tá bom, eu acho que não é bacana. Eu acho que é interessante, independente da técnica, de fora para dentro, pelo portal, marcar e aí você vai ter um sucesso maior. Em relação à reconstrução extra-articular, eu acho que o meu índice de realizar essa cirurgia foi crescendo ao longo dos anos, né? A gente começou a fazer isso em 2013, 2014, então tem bastante tempo que a gente está fazendo esse tipo de reconstrução já. E hoje em dia eu faço para todos os casos de revisão. Muita gente fala, pô, mas e se o cara errou o túnel, e se o cara não suturou o menisco? Tudo bem, pode ter outros fatores associados, mas eu acho que a revisão já falhou uma vez e você quer minimizar suas chances de falha, então eu tenho realizado para todos os casos. E nas reconstruções primárias, seguindo aqueles critérios que eu mostrei, que são pacientes com hiperfrouxidão, muita gente não se atenta que o paciente tem uma hiperextensão grande do joelho. Se você observar isso e medir, você vai ver que grande parte, uma parte considerável tem hiperextensão, hiperfrouxidão, pacientes jovens envolvidos em prática esportiva, exame físico, não só o pivô, mas um Lachman bastante acentuado, que denota lesões associadas também eu tenho feito. Então, acho que nas reconstruções primárias tem chegado a 50% aí das minhas reconstruções, né? Então, é uma cirurgia que eu tenho feito bastante e todo mundo fala, pô, mas a primeira vez que eu fiz, eu demorei 2 horas e meia para fazer esse tipo de cirurgia, né? Mas hoje em dia a gente gasta 5, 10 minutos a mais para fazer, porque você vai fazendo com frequência e acaba entrando na sua rotina de uma maneira bem tranquila. Não, legal. E se você acha que pode o paciente voltar mais precoce, você acha que vai proteger o enxerto do LCA? Eu acho que ele pode ter um papel de proteção. Tem uns colegas da França fazendo um estudo de ressonância magnética tentando mostrar que a maturação do enxerto de tendão flexor na ressonância acaba sendo um pouco mais rápida quando você faz a reconstrução extraarticular associada. Isso não está publicado, ainda está em fase de análise, eles estão tentando ver se isso realmente é verdade. Mas na minha prática clínica, apesar de eu achar que possa ter um efeito protetor, eu de forma alguma antecipo retorno ao esporte com esse tipo de reconstrução. Eu não sei o que você pensa sobre isso, você faz bastante também.
Não, eu faço bastante, mas eu também acho que não. Eu acho que a função dele de proteção é quando um cara lá na frente tiver um trauma, ele vai talvez diminuir a carga sobre o LCA. Mas em relação à reabilitação, eu acho que a gente não deve acelerar a reabilitação porque fez o anterolateral. Em relação à reabilitação, concordo com tudo que o André colocou. Nós cirurgiões não somos educados para educar o paciente. Acho que essa é a maior verdade aí. A gente não sabe comprometer ele e levar ele até o final, né? E André, depois pode falar. Não, deixa eu só estender para vocês, claro, aí, né, para o Kaká e para você, qual que é a incidência aí de que vocês fazem essa reconstrução? Em qual o número de pacientes, qual que é a indicação? E o que vocês acham sobre isso aí também? Bom, eu posso falar, hoje eu estou fazendo por volta de 30%, 35% atualmente. Eu vejo que vem aumentando, era de 20 e pouco, já está próximo de 35%. As indicações são as mesmas que você. E assim, é uma cirurgia rápida que não agrega muito tempo e eu estou satisfeito. Eu estou vendo que o índice de ruptura, nós estamos levantando os casos nossos, caiu com o auxílio do anterolateral. Eu tenho feito as revisões mais, né? As revisões eu faço mais e mulher primária, a maioria tenho feito atualmente. Camilão, eu não passo vontade, não. O meu acho que está com mais de 50% no primário, cara. Se for crônico, se tiver slope aumentado, se tiver frouxidão, se tiver pivô explosivo, vai tomar. Se for paciente também que tem envolvido em esporte de pivô, vai tomar também, seja a tenodese, seja o anterolateral. Mas mais comum é usar o anterolateral com flexor. Eu acho que nem você falou, depois que você pega a mão ali da curva de aprendizado, você perde muito pouco tempo e você começa a ver que é uma cirurgia que não agrega morbidade e ela tem um fator de proteção mesmo, né? E André, depois que você começou a engajar seus pacientes aí com esse tipo de reabilitação, você sentiu diferença no resultado? Eu sinto diferença no resultado, mas eu senti algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a maioria de meus pacientes vem rigorosamente nas consultas pós-operatórias. Isso me chamou a atenção de uma maneira fantástica. Quando um paciente rompe novamente, eles vêm pedindo desculpa na consulta para dizer que rompeu. Doutor, eu errei, eu não lhe escutei, lhe peço desculpa, porque eu digo o seguinte: você está preocupado se eu garanto a cirurgia. Eu quero saber se você garante que você não vai estragar a minha estatística como cirurgião. Você não vai botar meu nome fora como cirurgião. Eu engajo ele, eu mexo com o brilho do paciente, do pai e da mãe, muitas vezes, quando eles vêm junto, no paciente mais jovem. E isso compromete e fideliza. Então, eu vejo assim que melhorou os resultados, os pacientes são mais motivados, a consulta agregou um valor altamente importante, porque eles sabem que é importante as orientações, e aí eles voltam, né? Então, eu acho que isso, para mim, mudou muito a minha cabeça, né? E a minha maneira de ver as coisas. Legal. Pedir para todo mundo aí, se quiser fazer uma consideração final aí, porque nós estamos com quase 1h30, se deixar a gente fica discutindo aqui a LCA, vai embora. E aí, no meu ponto de vista, é que posicionamento dentro do footprint, né, pode ser mais para o anteromedial ou para o central, acho que é questão de escolha, a gente não tem nada ainda, tem trabalho para um lado como para o outro, acho que você tem que colocar no footprint e tentar de alguma forma se certificar que você está dentro do footprint, né. O anterolateral acho que é uma coisa que tem que ser pensada, que vai agregar valor de proteção, nos casos que nem o Camilo falou, e não é uma coisa difícil de fazer, e fundamental a reabilitação. Acho que se a gente não agregar isso junto, nós vamos estar deixando uma lacuna em aberto aí nos nossos pacientes. Kaká, passo a palavra para você. Acho que você resumiu, Vitor. A gente tem que sempre estar pensando em otimizar e melhorar os resultados, né? E resultado em LCA é como diminuir a taxa de re-rotura e fazer os pacientes ter uma porcentagem maior daqueles que voltam ao nível pré-lesão. Eu acho que a gente tem algumas estratégias, nós não sabemos ainda qual é a melhor. Preservar o remanescente, principalmente nos casos agudos, eu acho que vale muito a pena. Quando você utilizar flexor, ou você faz o anterolateral, ou você tenta fazer pelo menos o quíntuplo. Eu não uso quádruplo, flexor quádruplo desde 2011, eu parei de usar isso daí, e acho que o anterolateral ele veio para ficar. Daqui a pouco a gente vai estar discutindo
em quais casos que a gente não faz, em vez dos casos que a gente faz. Porque a gente já sabe que a artrose está muito mais relacionada com lesão de menisco e de cartilagem do que com o anterolateral, então acho que é algo que veio para ficar. Legal. Obrigado, Camilão. Acho que todo mundo já falou todas as minhas crenças aí, né, tanto de reconstrução anatômica do cruzado, anterolateral, reabilitação. Acho que só tenho a agradecer a Síntegra e você, Vitor, pelo convite, e um prazer estar com o Kaká e com o André também, que são grandes amigos, e eu acho que quando a gente vem fazer esse tipo de evento, pra gente é muito prazeroso, né? Além de a gente sempre aprender alguma coisa, a gente se diverte, é muito bacana. Então, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Camilão. André? Bom, eu gostaria de dizer a seguinte afirmação. Eu acho que nós temos que sair dessa zona do conforto do eu acho, eu faço, a minha experiência. Estamos aqui na frente de um cara chamado Carlos Franciosa, que faz parte da Comissão de Apoio Científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Saia de cima do muro, Kaká, vamos trabalhar. Camilão, você tem bastante publicação, é o rei do anterolateral hoje na publicação no Brasil e no mundo. O que está faltando para nós? Critérios. O que nós precisamos? A sociedade do joelho é uma sociedade dinâmica e aberta atualmente. Nós precisamos criar critérios e consensos, começar a trabalhar a parte multidisciplinar dos serviços e avaliar os nossos resultados. E aí a gente tem uma métrica. Porque, assim, não adianta a gente ter experiência pessoal se a gente não tem aquela coisa uniformizada. Muitas pessoas se levam pela nossa opinião, mas vamos dizer que essa opinião não é uma opinião, ela é estatística, ela é resultado. E também vamos medir os nossos resultados em termos de paciente que se reabilita versus que não se reabilita com as nossas técnicas operatórias. Então, acho que eu lanço o desafio ao Kaká, ele é um cara extremamente inteligente, está numa comissão colocada a dedo dentro da SBCJ, e está aí o desafio, Kaká. Vamos sair de cima do muro, vamos se coçar, vamos se mexer, né? Num bom sentido, não estou dizendo que não façam, mas eu acho que isso aí é o desafio, porque nós precisamos ter consenso. A gente tem aprendido com os nossos amigos da SLARD, que eles têm feito na América Latina, a gente está nessa integração, né, extremamente importante e válida de publicações nossas dentro da nossa realidade da América Latina. E nós temos várias condições de criar critérios e condições de dizer quando fazer um maestro articular, quando não fazer, da mesma forma que a gente discute critérios de estruturas meniscais e outras coisas para melhorar o resultado do LCA. Então, muito obrigado, agradeço a todos vocês, grandes amigos, né, parceiros de jornadas aí, né, e vida que segue, gente. Obrigado, pessoal. Excelente. Boa noite a todos. Até a próxima. Muito obrigado pela participação. Obrigado pela Síntegra. Obrigado a todos aí. Com Deus. Até mais. Boa noite. Recado dado, André. Até mais. Tchau. Puxão de orelha. Até mais.